Uma discussão muito clara entre os torcedores do Vasco, que é uma tradição no clube, é a questão do uso da base. O Vasco usou o Thiago Reis recentemente, tem 4 jogos e 4 gols, um menino que foi destaque na Copa São Paulo, e a torcida pede outros, como Lucas Santos, como Bruno Gomes, como Caio Lopes, enfim, como Miranda, zagueiro. Eu queria perguntar tanto a Bismarck como a Rodrigo a questão do uso da base no Vasco especificamente. Bismarck é um oriundo da base, é um prata da casa do clube, que deu muito certo numa geração que o Vasco sempre apostou demais e que deu muitos títulos a São Januário. Bismarck, para você, o uso da base é em que momento? O Vasco, ele tem essa tradição, os clubes devem usar essa tradição como certeza de que vai dar certo, ou precisa também maturar? Não é assim, não, no Vasco dá certo e eu posso botar. Como é que você vê essa transição base para o profissional? Eu acho que tradicionalmente o Vasco é uma equipe que sempre fez grandes jogadores. Se a gente for lá no passado, a gente vai ver que a geração do Romário, do Mazinho, do Lira, do Regis, do Milton Mendes, foi praticamente foram os primeiros que começaram a dar certo no Vasco. Depois veio a minha geração, eu, Ira, Sorato, Tiba, França, Ayup, Germano, Cássio e por aí vai. Depois veio Jean, Ian, Valdir, Tinho, Jardel, Pimentel, e também foi muito bem. E depois houve um hiato, que foi depois de muito tempo que apareceu o Pedrinho e o Felipe, e o Vasco esporadicamente fazia um outro jogador. Fez Felipe Coutinho, fez Souza e recentemente agora fez o Paulinho. Eu acho que o Vasco tradicionalmente sempre ganhou campeonatos com equipes misturadas, tanto com veteranos, com jogadores de 20 e poucos anos, mas também com jogadores da base. Eu vi a Taça São Paulo, eu vi vários bons jogadores no Vasco. Eu acho que o Miranda, como você citou, é um zagueiro que poderia já ter uma oportunidade no Campeonato Carioca e eu não vi. O próprio Lucas, que poderia ter entrado nesse jogo passado contra o Bangu, na minha opinião, já é um jogador que merecia já um espaço dentro da equipe do Vasco. O próprio Caio, que jogou de volante na Taça São Paulo, o Bruno, que jogou na Taça São Paulo. Então são jogadores que, claro que não se pode colocar de imediato os 5, 6, 7 jogadores da base. Mas eu acho que botando 3, daqui a pouco botando 4, daqui a pouco botando 5, eu acho que o Vasco vai tomando de novo aquela velha história do tradicional, que só ganhou o campeonato quando tinha jogadores da base. Rodrigo, você acha que passa isso também um pouco pela coragem do treinador brasileiro? E aí a gente expande um pouquinho o papo. O treinador brasileiro, ele quer garantir o emprego e prefere muito mais apostar no veterano, no jogador que vai dar a ele um respaldo. Será que isso também não pesa na hora de escolher a base para jogar? Não deveria, mas pesa. Não deveria. Eu tenho como exemplo um profissional que a gente admira muito, tenho certeza que você, o Bismarck, que é o Antônio Lopes, quando ele foi técnico do Vasco. Eu acho que ele é o melhor técnico do Brasil para potencializar jovens jogadores. Ele fez isso em pelo menos 3 gerações, em 3 oportunidades que ele esteve trabalhando no Vasco da Gama. Concordo com tudo que vocês falaram em relação a esses jogadores que já mereciam uma chance, especialmente o Miranda. Acho que ele deveria ter tido uma chance nesses últimos jogos. O Erley, infelizmente, é um jogador que vem comprometendo, não vem tendo grandes atuações, assim como o Lucas Santos também merece uma oportunidade nesse time. E eu acho muito interessante também, além disso, com os jogadores mais experientes, você, no caso o treinador, mostrar a importância que é vestir aquela camisa. Fazer uma mescla. O exemplo mais real que a gente tem, atual que a gente tem agora, é o Thiago Reis, que nos últimos 4 jogos marcou 4 gols, e não só pelos gols marcados, mas principalmente pela personalidade demonstrada por ele. Então você tem um jogador como esse lá na frente, você tem de repente o Miranda lá atrás, você tem o Lucas do meio campo para frente, o Vasco ia ter o esqueleto que foi muito bem na Copa São Paulo, junto com os mais experientes agora,
desde que esses mais experientes também se mostrassem com personalidade para assumir uma responsabilidade que é uma partida decisiva. Bom, a gente vai até aproveitar esse gancho, eu e o Rodrigo agora, vamos sabatinar um pouquinho, Bismarck, sobre alguns assuntos que são muito pertinentes e ligados a isso. Primeiro eu queria saber de você como é que foi a sua transição. Como é que você chegou no Vasco, como é que você conseguiu guindar ali dentro do profissional um caminho, saindo da base, como é que foi essa tua trajetória no clube para chegar ao estrelato, e depois a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Um cara que brilhou muitos anos também fora do Brasil, no Japão, a gente vai mostrar uma reportagem recente dele lá. Como é que foi esse teu trajeto? Eu cheguei muito cedo no Vasco, né? Meu pai vascaíno, doente. Eu acho que meu pai era o cara mais chato do bairro, lá em São Gonçalo, no Rocha. Todos conheciam meu pai como o cara mais vascaíno que tinha no bairro. Eu cheguei no Vasco com 8 anos de idade, para jogar futebol de salão, que na época era futebol de salão, não era futsal. Joguei futsal. Engraçado assim que a primeira vez que eu treinei no Vasco foi embaixo da arquibancada porque estava chovendo, e lá fora tinham duas quadras que a gente chamava de rala-coco, porque não tinha muito refletor. Então quando chegava uma hora, desligava o refletor para economizar a luz, e aí acabava o treino. E eu treinei a primeira vez naquela arquibancada, embaixo da arquibancada, em direção para o departamento médico do Vasco. Ali foi o primeiro treinamento que eu tive, no rala-coco. Na terça-feira eu treinei, o cara já gostou, chamado Seu Manuel. E aí, na quinta-feira, meu pai foi levar a documentação, e no sábado eu já estava jogando. Eu joguei na escolinha do Vasco com 8 anos, o time fez 35 gols e eu fiz 32 gols. E nós fomos campeões direto, ganhamos primeiro turno, segundo turno. Aí joguei depois no infantil, escolinha, mirim, infantil, e quando eu estava com 13 anos, aí eu fui para o futebol de campo. Levado pelo Isaías Tinoco, meu saudoso, grande abraço a Isaías Tinoco, que eu tenho o maior prazer de ter trabalhado com ele. E 2 diretores da base, um chamado Seu Alfeu e um chamado Seu Alexandre. Aí com 13 eu caminhei 2 anos no infantil, 1 ano no juvenil, e o Antônio Lopes, quando eu estava com 16 anos, numa briga que ele teve com o Giovani em Vassouras, que ele mandou o Giovani aquecer aos 42 minutos para entrar num jogo amistoso, e o Giovani falou que não ia entrar e mandou o Giovani de volta para o Rio e pediu que me levassem, eu ainda juvenil. E aí joguei 16 anos, só que aí quebrei a perna, fiquei 1 ano parado. Quando eu voltei, já voltei com o Lazzaroni, e aí foi de 87 até 93, joguei toda a base e depois no profissional, jogando aí praticamente de 86 até 93 no profissional do Vasco. Rodrigo, é difícil você ter hoje em dia um jogador com essa trajetória assim de criar raízes no clube, um cara que chega com que idade, bicho? 8 anos. 8 anos. É impressionante, né? E legal no clube que ele sempre acompanhou, que o pai sempre acompanhou. E aí isso ele falando, é claro que ilustra mais, mas aí passa um filme na minha cabeça de ver o Bismarck atuando com aquela geração, a vontade como ele vestia a camisa, o prazer de ganhar um jogo, a tristeza de perder um jogo, é muito diferente. Aí eu te pergunto o seguinte, Bismarck, você é muito jovem ainda, mas já se destacando por todas as categorias de base, de repente você se vê com a camisa titular do seu clube do coração, jogando do lado do seu ídolo, Roberto Dinamite. Pior ainda, na concentração, dormindo do lado do seu ídolo, no mesmo quarto. Como é que você administrou isso emocionalmente, cara? Emocionalmente foi bem marcante para mim, porque eu ia para o Maracanã para ver o Roberto Dinamite jogar. Eu não ficava olhando o jogo, eu ficava olhando... Quando jogava contra o Zico, eu ficava olhando o Zico e ficava olhando o Roberto. E o Roberto, para mim, era assim, aquele cara que fazia coisas mágicas. Meu pai, quando falava para mim e para o meu irmão que nós íamos ao Maracanã, a gente não conseguia dormir do sábado para o domingo, de tanta ansiedade. E meu pai ia lá, comprava o ingresso lá da Vasconcelos, e aquilo para nós era uma emoção extraordinária. Então o Roberto sempre foi o maior ídolo. E quando eu entrei com 16 anos para trocar de roupa, o Roberto Dinamite dentro do vestiário,
Em consequência disso, eu fui para a concentração e o Paulo Angione, que era o supervisor na época, me botou junto com ele. Eu morria de vergonha dele. Eu lembro que quando o Roberto chegava para 4 horas, 5 horas da tarde, eu já tinha chegado meio-dia. Então eu ficava às vezes vendo TV, quando eu sentia que eu ia botar a chave na porta, eu saía correndo pro quarto com vergonha e com medo dele. E aí ele falava, eu ouvi você correr, pode vir. E foi muito legal, porque a gente pegou uma amizade muito rápida e muito legal. Tem a história que ele levava aquelas uvas italianas, eu com 4 horas, 5 horas da tarde já estava com uma fome danada. Eu ia lá, pegava as uvas, comia, e aí ele começou a perceber que ficava aquelas pontiagudas assim do cabo de uva, do cabinho. Ele começou a falar, você está comendo minhas uvas? Está comendo minhas uvas, hein? E aí eu comecei a levar a tesourinha para poder cortar, para que ele não percebesse que eu estava roubando as uvas dele. Mas eu jogava os caras dentro da lata de lixo e ele percebia. Acabou que ele começou a levar a uva para mim e para ele. Então, essa trajetória junto com o Roberto, que eu acho que emocionalmente para mim também foi muito importante, porque quando o Roberto parou de jogar, a faixa de capitão veio para mim. Eu com 21, 22 anos. E isso foi como se fosse uma passagem de braçadeira ou de importância dentro do time, ou de carisma dentro do time, que o Roberto tinha muito. Então o Roberto sempre foi um espelho muito grande, porque o Roberto teve sempre a humildade de sempre passar muita bola para mim, e em consequência também para o Edmundo, que estava começando. Então ele sempre foi muito generoso no final da carreira dele, não só comigo, nem com o Edmundo, mas acredito também com o Mauricinho, com o Romário, todos que jogaram com ele sempre foi muito generoso nessa fase final da carreira dele. Olha os nomes que ele falou. Só gente fraca. Edmundo, Mauricinho, Romário. É difícil, né? Não, e eu vou falar de gente forte também aqui. Dá pra gente pegar aqui essa imagem na revista Number, uma revista japonesa. Bismarck foi ídolo também no Japão. Você jogou em que clubes, Bismarck? Joguei 4 anos no Verde Kawasaki, depois joguei 5 anos no Kashima Antlers, e depois joguei mais 1 ano no Vissel Kobe. E você ficou lá durante quanto tempo? 10 anos. E agora 26 sem voltar, é isso? 16 que eu parei de jogar, 26 que começou a G-League, que é o campeonato japonês. Depois de 26 anos, teve pela internet, pelo jornalista, teve para saber quem eram os melhores 11 jogadores de todos os tempos estrangeiros. E aí, da seleção, 8 são brasileiros e eu sou um deles. Só para citar aqui 4 que são jogadores muito conhecidos, além do Bismarck: Dunga e Leonardo, campeões do mundo, e o Zico, que é um grande jogador brasileiro, que também brilhou muito no Japão, talvez o maior ídolo brasileiro no Japão, nessa seleção dos 11, né, dos melhores. Muito legal, muito bacana. Eu queria aproveitar, porque também a gente levantou uma curiosidade. Eu estou com um livro aqui, que é o livro do Bismarck, mas não é do Bismarck nosso, mas é a origem do seu nome, que muita gente pergunta, por que você se chama Bismarck? É por causa dessa figurinha aqui, não? Meu pai... Explica quem é esse aí. Esse aqui se chama Otto von Bismarck. Ainda bem que meu pai não botou Otto von Bismarck. Um gonçalense chamado Otto von Bismarck ia ser fogo, né? E meu pai, com 10 anos de idade, queria que eu lesse esse livro todo. E não deu para ler, né? A origem do meu nome é por causa desse cara, que foi o maior chanceler que a Alemanha teve, que unificou a Alemanha em 1865. E meu pai gostou do nome. E também esse nome foi do maior navio que a Alemanha teve na Segunda Guerra Mundial, que se chamava Bismarck. E tem até um filme que se chama Afundem o Bismarck. E eu vi esse filme, tiveram vários navios americanos e da Inglaterra para poder derrubar o navio. Ele foi afundado em consequência de muito bombardeio, e foi aqui na costa da Argentina. Né? Esse navio foi afundado. A origem do meu nome é por causa disso. Meu pai, como sempre, muito maluco, muito doido, botou o nome que ninguém esperava. Eu na escola detestava meu nome, porque só tinha um Bismarck, então quando fazia alguma coisa errada, quem fez foi o Bismarck.
Mas hoje eu gosto muito, e já na época de jogador eu gostava muito, porque eu acho que é um nome muito marcante. Eu conheci vários Bismarck ao redor do Brasil aí por causa do meu nome. O que é legal nisso tudo, né? O que é um ídolo, o que é uma força de um profissional dedicado, sério, vitorioso, como o nosso amigo Bismarck. O Chico Anísio, um dos maiores humoristas que a televisão brasileira já teve, se não o maior, ele quando lançou o personagem, quando lançou na escolinha do professor Raimundo, pouca gente sabe disso, o Nerso da Capitinga, interpretado pelo Pedro Bismarck, que não é o nome original do ator, foi um nome artístico criado pelo Chico Anísio em homenagem a ele, Flávio. Chico Anísio, que era um grande vascaíno, né? Grande vascaíno. E o Bruno também, Bruno Mazeu, que eu conheci com 8 anos, 10 anos de idade, ia para São Januário ficar batendo bola conosco. Há pouco tempo atrás eu o reencontrei e fiquei bastante feliz de vê-lo caminhar na direção que o pai dele, que foi para mim o maior humorista do Brasil. Eu parava para poder assistir com meu irmão Chico City. Isso faz tempo, Ivan. Tá desenterrando, hein? Isso na década de 70, de 80, a gente adorava ver o Chico Anísio e depois, para minha surpresa, ele demonstrou ser o vascaíno que era. Gente, esse papo a gente podia ficar aqui horas e horas, mas a gente vai repetir com muitas histórias. Bismarck tem muita história, Rodrigo também. Vamos trazer história de jornalistas e pessoas, histórias engraçadas com torcedores e jornalistas vascaínos. Curta, compartilhe, inscreva-se, dá o sininho lá para você receber a notificação. Vai ser um prazer ter você como nosso seguidor. Quero agradecer tanto ao Rodrigo como ao Bismarck. Bismarck continua nas palestras, nos papos, não é isso? Nas palestras, quero convidar todos de empresas, de universidades que queiram assistir a minha palestra. Pode nos contactar que vai ser o maior prazer poder ir. Empresa grande, empresa pequena, fábrica. Vai ser um prazer poder estar passando um pouquinho da minha história, da história relacionando o futebol com a empresa. Eu acho que vai ser bem legal e estamos aqui. Quando vocês nos contactarem, nós vamos com o maior prazer. E esse papo aqui, se você quiser também ter aí no seu habitat, esse papo sobre futebol, com convidados, a gente vai estar aqui à disposição. Rodrigão, grande abraço também, até a próxima. E rápido, palpite, Vasco e Bangu domingo. Vasco e Bangu domingo? Marinho não joga não, Marlon também não, Cláudio Adão também não. Ih, Alberto Valentim é o técnico, 1-0, suado e sofrido, mas Vasco ganha. Bismarck? 2-1 Vasco. Pra mim vai ser 1-0, gol do moleque, Thiago Reis. Rapaziada, pra terminar, porque é sempre de praxe, vamos puxar o fôlego. Atenção, vascaínos, ao Vasco tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Um abraço, galera!